Graça e paz, meus amados. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui o pastor Wesley, com muita alegria, poder falar com vocês aqui através desse estudo, a gente compartilhar com vocês algo tão maravilhoso que é a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre adoração, é sobre Deus, é tempo de adorarmos ao Senhor. Vocês viram o destaque aqui que eu coloquei. Todo tempo é tempo de adorar a Deus, mas toda hora, todo momento, mas em dias como nós estamos vivendo, em que as circunstâncias não são favoráveis, aí sim que vai se destacar os verdadeiros adoradores. Por isso que é um tempo oportuno de adorarmos e glorificarmos o Senhor. Eu quero ver com vocês exatamente essa pergunta aí, ó. O que é adoração? É como você responderia essa simples pergunta. Alguns dizem, isso parece adoração, ou isto não é adoração, ou adoração é o que o líder louvor falou no momento do louvor. Então, a gente nunca sabe a resposta para essa pergunta, ou se sabemos, até respondemos o que é correto, mas não entendemos a profundidade que realmente significa, que realmente é o ato de adorar a Deus. Então existe uma confusão na hora de definir o que é adoração. Para você, meu irmão, o que é adoração? O que significa adorar? Vamos lá. Nesse estudo nós consideraremos o que realmente é adoração e como devemos adorar a Deus de uma maneira que o agrade. Nós ouvimos tanto sobre adoração em nosso dia a dia, e será que sabemos responder essa simples pergunta? O que é adoração a Deus? Então nós vamos fazer a leitura desses dois salmos, de número 95 e de número 96, que eles descrevem perfeitamente o significado e o que é adoração. Eu vou ler alguns versículos, porque o tempo nosso aqui é corrido, mas você lê em casa, lê hoje à noite, assim que você concluir esse estudo. O Salmo 95 diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cântico de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Versículo 6. Venham, adoremos, prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo de seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. O Salmo 96 fala: cantem ao Senhor um cântico, um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande, digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Oh, glória a Deus! Majestade, esplendor estão diante dele, poder, dignidade no seu santuário. Dê ao Senhor, ó família das nações, dê ao Senhor glória e força, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus atos, trazendo ofertas, adorem o Senhor. No esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Oh, glória a Deus! Digam entre as nações: o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará. Glória a Deus! O verso 11 diz: regozijem-se os céus e exultem a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Oh, meus irmãos, que salmos lindos, são canções maravilhosas, que se algum cantor ainda não teve o privilégio de ver e ser usado por Deus para desenvolver canções, eu creio que existe, é claro, mas
falta canções com teor como esse de adoração. Então aqui está o resumo de tudo que é adoração, mas nós vamos com mais detalhes para os irmãos compreenderem o que é adoração. Mas se você quer responder rapidamente o que é adorar, o que é adoração a Deus, é só você vir aqui em Salmo 95, 96. São muitos textos, mas acredito que ele resume o significado e o que é adoração. Venham, adoremos, prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Vamos seguir em diante, porque aqui diz para nós o seguinte: o que a palavra adoração te faz pensar? Antes de eu falar para vocês aqui, vocês devem estar ouvindo um fundo musical aí, que é aquela canção: vim para adorar, vim para me prostrar-me, que és o meu Deus. Lembra? Uma canção linda, quando fala aquela parte: eu nunca saberei o preço, eu não saberei o preço do que o Senhor fez por mim lá na cruz. Então isso é adoração, e é isso que nós vamos aprender. E você, eu tenho certeza que você é um adorador. Talvez você não percebeu ainda, mas o Senhor te escolheu, o Senhor te separou para ser um adorador que adora em espírito e em verdade. Então, na parte teórica aqui, nós aprendemos o quê? Nós vamos à igreja e o ministro de louvor diz: vamos adorar. O pregador também ele fala muitas vezes para a gente: levanta a mão, adora, coloca a mão no seu coração. Eu acrescento aqui aqueles momentos tão gloriosos de abraça com o seu irmão do lado, quando você tem essa liberdade de abraçar com a pessoa do lado, colocar a mão no ombro, com palmas, vamos adorar o Senhor com palmas. Levante suas mãos em rendição ao Senhor, que isso representa render-se, prostrar-se diante do Senhor, que o salmista descreve. Vou te dar 1 minuto para adorar, quando o pastor fala isso. Vamos tirar aqui 30 segundos para dizer ao Senhor palavras de adoração, de louvor. O que isso representa? O que significa? Esse grande escritor aqui, Tozer, ele diz o seguinte, é um trecho do livro dele: a joia que falta na coroa do cristianismo evangélico dos nossos dias é a adoração. A adoração é uma joia, segundo esse escritor. Esse escritor gospel, ele fala dessa forma que a adoração é uma joia, é um tesouro precioso no cristianismo. Então, sem dúvida, nós passamos, queridos, sem dúvida aqui, nós passamos horas sentados no banco da igreja, mas será que estamos adorando a Deus? De fato, né? Estaríamos, por isso, cultuando a Deus? Quão trágico é encontrarmos tão poucos cristãos que entendam a natureza da verdadeira adoração ou que a pratiquem. Isso é para chamar a nossa atenção. Por isso nós devemos perguntar a nós mesmos: eu sei o que é adoração? Será que nós sabemos o que é adoração? Eu adoro em espírito e em verdade? Deus se agrada da minha adoração? Em Mateus 15:8, Jesus citou o que está escrito em Isaías capítulo 29. Ele citou a seguinte palavra. Ele disse: este povo honra-me com os seus lábios. Esse povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Olha só o que Jesus falou. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Está lá em Mateus 15, versículo 8 e 9. É uma passagem de Isaías, se não me engano, capítulo 29, quando o Senhor exorta seu povo, que o adoram só de boca para fora, mas seu coração está longe da presença de Deus. Não é verdade o que ele está adorando. Para ficar mais fácil, a gente dividiu aí em 3 tópicos. E o primeiro deles é adoração na Bíblia. O que é adoração na Bíblia? Vamos lá. Adoração na Bíblia, no Antigo Testamento, aqui, queridos, aparece através da palavra Shahá. Eu não sei pronunciar, meu querido, em hebraico, né? Mas eu acredito que seja dessa forma semelhante.
Essa palavra é pronunciada na Bíblia, no hebraico, 100 vezes, que significa curvar-se diante, prostrar-se, venerar, inclinar-se perante, grande apreço, reverência. Faltou aqui alguma acentuação, isso, irmãos, me perdoa. Servir, amar, é o que significa a palavra no hebraico shahá, que significa adorar, curvar-se diante, prostrar, venerar, inclinar-se, um grande apreço, reverenciar. Agora que eu vi aqui, irmãos, que não tem acento mesmo não, reverência tem acento, reverenciar, acredito que não tenha, mas não é aula de português não, vamos lá, depois eu corrijo. No Novo Testamento, a ideia está expressa no grego com a palavra proskunel, 59 vezes, e que significa o quê? Prostrar-se, venerar, beijar a mão, prestar homenagem a alguém, fazer reverência a, adorar. E aqui o ato de beijar a mão é um ato de reverência, viu? Que é o mesmo que aparece aqui no hebraico, reverenciar. Então não é um ato culturalmente, em determinadas culturas, principalmente no Brasil, isso pode parecer até meio estranho, soar como estranho, mas isso é uma forma de reverenciar alguém, ou de você também ser educado, de você também ter presteza, né, com esta pessoa, temor a essa pessoa, né, reverência. É exatamente isso, beijar a mão. Em outras culturas significa isso, exatamente isso. Então, eu trouxe aqui também um significado da palavra inglesa, que significa adoração expressa. Acho que pulou aqui, irmãos. É isso mesmo. A palavra adoração, ela descreve o quê? O tema vem do anglo-saxão worship. Vocês vão lembrar dessa palavra por causa exatamente das músicas que nós hoje chamamos de worship. Já viu falar? Eu creio que vocês já viram falar aí no meio gospel, agora só se fala nas canções worship. As worships agora estão na parada. São músicas curtas, rápidas e fáceis de decorar, porque são curtas e repete várias vezes. Mas significa o quê? Significa, ele fala aqui, worth, que significa vale a pena, sip, o que significa algo como forma ou qualidade, e aí durante o tempo a palavra foi modificando e ficou worship, finalmente worship, e assim vai, né? Que significa atribuir valor, mérito. Short, alguém ou alguma coisa. Então, nada mais que adorar nesse sentido da palavra inglesa, do anglo-saxão. O termo vem do anglo-saxão, que quer dizer worship. E as worship hoje são as músicas gospel que atribuem valor, mérito a alguém ou alguma coisa. Então, só para título de conhecimento de vocês, quando vocês ouvirem, principalmente no YouTube, que hoje as pessoas procuram as músicas não é mais em CD, mas através da plataforma do YouTube, e você vai ver muito essa palavra em worship, a canção do Fernandinho Worship, na versão worship. E é só mesmo a título de conhecimento de todos, para vocês saberem. Aí Jesus citou em Deuteronômio 6:4, versículo 5, e o chamou de maior mandamento. Jesus, ele citou o Deuteronômio 6:4 e 5, dizendo que esse é o maior mandamento. De todos os 10, ele falou, olha, eu vou dizer para vocês 2 maiores mandamentos. E aí é esse, irmãos. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. Está lá em Marcos 12, 29, isso aqui é adoração. Jesus está ensinando adoração. Olha, uma definição bíblica para adoração está lá em Salmo 95, 96 que nós lemos. Olha o versículo 6 que eu citei várias vezes. O significado de adoração. Ó, vinde, adoremos, prostemos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Seguindo aqui adiante, adoração, igreja do Senhor, é o reconhecimento de que somente Deus é digno de ser adorado e a resposta humana à natureza divina. O meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Está lá em Salmo 27, versículo 8. A resposta do homem é divinamente inspirada. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Adoração é um reconhecimento de que somente Deus é digno de ser adorado. E ele fala aqui mais, olha. A adoração, no sentido original, requer prostração, humildade, reconhecimento da superioridade de Deus. Em tudo, adorar é mostrar o valor de Deus, valorizar quem Deus é, e é demonstrar que Deus tem valor, que somente Ele é digno de ser exaltado e ser adorado. No ponto 2, a gente vai abordar o que é adoração de fato. Nós vimos na Bíblia, à luz da palavra de Deus, adoração, que ela é na palavra de Deus, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e agora, propriamente, o que significa a palavra, qual o significado da palavra no contexto geral, qual que é o significado, o que é adoração, que ainda não te contaram, que você talvez não saiba. Pois bem, não poderíamos falar sobre o que é adoração sem citar João 4,23. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Glória. Ou seja, que adora a Ele, somente a Ele. O que está explícito lá em Marcos, quando ele diz: amará o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, somente o Senhor, amará somente o Senhor, Ele é seu único Deus, e somente Ele é digno de ser adorado. Não a ídolos, não a imagens, não a coisas, objetos, a esta vida. Nós adoramos somente o Senhor. Por isso que chegou o momento, chegou a hora, e os verdadeiros adoradores, verdadeiros, é que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. O que é adoração? Adoração é para a vida cristã, que a mola mestra é para um relógio. Irmãos, eu não sei o que é uma mola mestra, então eu fui pesquisar, mas ela é responsável para que a engrenagem dos ponteiros ande em sincronia e não venha atrapalhar um ao outro, a dos minutos e a da hora. Então ele é muito importante. E olha só o que o autor desse livro fala. Ela é o que um motor é para um carro. Então, que adianta você ter um carro sem motor? Né? Não vale nada, o carro não tem significado nenhum. Então, a adoração é o núcleo, o elemento essencial, o coração da vida cristã. Eu falei isso domingo, eu não me esqueço. Deus falou conosco ali nesse momento e eu falei, irmãos, adoração é o coração da vida cristã. Assim como o coração é para nós, o corpo humano funcionar, depende dele para levar o sangue, os nutrientes que está no sangue, para que funcione todos os órgãos. E assim a vida cristã, nós dependemos de uma verdadeira adoração, dependência de Deus, intimidade com Deus, para que a gente possa seguir adiante. Então, na mente de muitos evangélicos de hoje, a palavra adoração significa a parte musical da liturgia. Não confunda adoração com parte musical. Em contraste com o sermão ou o ofertório, no momento da oferta tem música. Porém, todos os elementos do culto, eles são atos de adoração. Então,
Então, sem exceção, desde todo momento que nós temos no culto, seja a leitura da palavra, seja o momento da oferta, o momento de uma apresentação ou de um testemunho da palavra, que é um momento também muito importante de adoração a Deus, a música em si que ajuda, que contribui para a adoração fluir, que é um mecanismo que nos leva à presença, que nos provoca em nós esse sentimento de estar mais perto do Senhor, de aproximar-se de Deus com palavras, com letras de canções inspiradas na palavra de Deus, canções bíblicas, cristocêntricas, que nós falamos muito entre nós, esta palavra. Nossas vidas e tudo que nós fazemos tem que convergir para Cristo. Então, tudo que nós fazemos para a glória de Deus. É o que está escrito nas Escrituras. O que nós tivermos de fazer, o que tivermos no nosso alcance a ser feito, fazemos para a glória de Deus. A verdadeira adoração é mais que apenas música. Muito mais, irmãos. A música é um mecanismo, é um direcionamento. O salmista fala muito de cante louvores com instrumentos sonoros. Adore o Senhor com instrumentos sonoros, né? com a sua voz. Nós devemos adorar o Senhor com o nosso corpo, adoração com os nossos lábios, cantando, adorando. Então é uma forma de adorar a Deus. Mas não é só isso. Você não precisa de música para adorar. Tem pessoas que acham que só podem adorar com música ou no momento do louvor. Mas a adoração é muito mais que música. Ela é muito mais que música, tempo ou lugar. Adoração é busca constante de um coração que anseia cada vez mais, olha só, pela presença de Deus. Então, é a busca constante de um coração que anseia cada vez mais pela presença de Deus. E quando nós estamos ouvindo canções, e existem canções que são maravilhosas, que são ungidas. Davi foi um homem que louvava perfeitamente, era um adorador. Rei Saul, só se acalmava daquele espírito maligno que atormentava rei Saul, quando Davi, com a sua harpa, cantava louvores a Deus. Então Davi era músico, adorava o Senhor de uma forma que tocava o coração de Deus, e quando ele adorava, o poder de Deus fluía, de forma que o inimigo não tinha condições de permanecer naquele ambiente. Acalmava o coração de Saul. Adoração através da música é maravilhoso. Então, queridos, a adoração bíblica e espiritual é o anseio da alma em contemplar a glória e a beleza de Cristo. Quando os adoradores contemplam a Cristo, têm a alegria de experimentar a esperança, a presença dele. Quando nós contemplamos a Cristo, nós queremos ter mais e mais da presença dele, mais e mais queremos experimentar da glória de Deus. É algo assim que você nunca deixa de querer mais. Você sempre vai querer mais de Deus. Você tem esse anseio na sua alma de busca constante em adoração e louvor a Deus pela presença do Senhor Jesus. Então a adoração atinge seu ponto máximo e glorioso quando a nossa alma se perde na maravilha da glória e majestade de Deus. Existem muitas coisas em nossos dias que têm a aparência de adoração, mas não são. São apenas cultos superficiais e vazios que caracterizam a presente geração, que não produz, queridos, o autor fala o seguinte, que não produz verdadeiros adoradores, que ele está fazendo uma crítica relacionada não à liturgia do culto. A liturgia do culto é outra aula nossa, ela também é importante, mas quem é que presta culto? Não é o povo que está ali, não é você, não é eu? Então você tem que estar ali preparado para prestar culto a Deus. Então, meus irmãos, a verdadeira adoração é mais que apenas música. Você não precisa de música para adorar a Deus. Tem pessoas que acham que só podem adorar com música ou no momento de louvor, mas adoração é muito mais do que música.
tempo ou lugar. Adoração é a busca constante do coração que anseia cada vez mais pela presença de Deus. Então, a adoração bíblica e espiritual é o anseio da alma em contemplar a glória e a beleza de Cristo. É o desejo que nós temos por estar na presença dele. A adoração ela atinge seu ponto máximo e glorioso quando a nossa alma se perde na maravilhosa glória de Deus, na majestade de Deus. Então, existem muitas coisas em nossos dias que têm a aparência de adoração, mas não são. São apenas cultos superficiais, vazios, muitas vezes. Isso caracteriza o quê? A geração de hoje, nós percebemos que durante os momentos de cultos, não damos o valor e não damos a atenção necessária, ou às vezes não sabemos o que estamos fazendo ali na igreja. Quando reunimos como igreja, nós às vezes prestamos tanta atenção somente na liturgia do culto, que esquecemos que nós estamos ali para que juntos possamos adorar o Senhor através do que vai ser apresentado na liturgia, que vai dar direcionamento para o culto. Então a gente precisa estar atento a como nós estamos prestando nosso culto e nossa adoração a Deus, para que não seja apenas aparência, mas em espírito e em verdade. Que não seja apenas cultos superficiais, carnais, para a glória de homens. E como nós falamos no início, o estudo é o quê? O tema dele é exatamente adoração é sobre Deus. Então nosso culto é para Deus, não é para ninguém, para homem nenhum. Esse autor aqui, ele fala, Morgan, ele definiu o que é adoração nessas palavras. O significado essencial e singelo da palavra e, portanto, o pensamento fundamental é o de prostração, de curvar-se. Adoração sugere aquela atitude que reconhece o trono. É uma palavra cheia de força, que nos constrange, nos obriga à atitude de reverência. Ora, para melhor compreensão, o que a Bíblia ensina a respeito da adoração, ou o que é adoração e o que o Pai espera de nós, precisamos examinar a adoração em seu nível mais puro e profundo. Aí, a gente pode resumir, nós podemos resumir o que é adoração em 3 pontos chaves para ficar mais prático, para a gente finalizar aqui, meus irmãos. 3 pontos práticos. Primeiro, aproximação. Segundo, relacionamento. E terceiro, intimidade. Aí nós vamos lá, no último tópico. Adoração, ela é vida comprometida com Deus e com o próximo. Lemos lá no início, Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças, e com todas as suas forças. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segundo, adoração é o resultado da experiência pessoal com Cristo. Sua intimidade com Deus, meu irmão. Por isso que às vezes o irmão precisa pegar no tranco para poder, nossa, o culto está quase acabando e ele consegue entrar na presença do Senhor. Você já tem que estar, sabe, mais perto do Senhor. Palavra de Deus, oração, isso é intimidade com Deus. Então sua adoração ela vai ter mais conteúdo, vamos dizer assim. Você vai estar mais perto. Nós não cantamos? Mais perto quero estar de ti, meu Deus, de ti. É o que nós precisamos para que a gente possa ter uma adoração plena. Então, sua experiência pessoal com Cristo. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai ele procura tais que assim o adorem. João 4:23. Terceiro, adoração é a expressão do relacionamento com Cristo diariamente. Pode ser só no domingo, nos cultos. Pode ser só nas reuniões da igreja. Tem que ser constante. E aí o quarto ponto. Adoração é o cântico do coração. Lá de dentro, meu irmão. Lembra? Meu povo me adora com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Então, meu amado, adoração é o cântico do coração. Tem que sair lá de dentro. Tem que ser um sentimento verdadeiro.
da intenção do seu coração em adorar o Senhor. Adoração é menos fórmulas, mais agir de Deus. Esse autor trata dessa forma. A adoração desse seguinte aspecto: a adoração é menos fórmulas, maneiras, jeitos, atitudes de gerarmos uma forma de adoração, ou seja, estilo musical e outras formas também que existem por aí afora. Mas a adoração, ela só é adoração quando se há a presença de Deus, quando se é para o Senhor. Adoração é ser livre para expressar a Deus o puro louvor. O ponto 5 ele diz: a adoração é reconhecer que Deus é a única plateia. Aí nós paramos aqui um pouquinho para refletir sobre isso. Adoração é reconhecer que Deus é a única plateia, ou seja, é esquecer o homem e fixar os olhos no Senhor, no Todo-Poderoso. Não esquece homens, não é para agradar homens, não é para os homens, a adoração é sobre Deus, é para Ele. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Então a plateia não existe. A adoração é reconhecer que Deus Ele é o nosso alvo, é a nossa única plateia. Ele fala aqui, meus irmãos, que adoração é ação e atitude. A adoração não é passiva, mas sim participativa. Não é simplesmente um clima, mas uma reação. Não é apenas uma sensação, é uma declaração. Então não é só momentos, não é só aquele dia. Nossa, meu momento com Deus tal dia foi maravilhoso, eu vi anjos subindo e descendo e pronto, acabou, não tem mais nada. Passa a semana inteira longe da presença de Deus. Não, continua a adorar. Não pare de adorar. Porque ele vai dizer aqui, adoração é entrega a Deus. Em nossos dias temos mudado o sentido do culto. Não vamos mais à igreja para entregar algo a Deus, mas agora para pedir as bênçãos. Então, a nossa adoração tornou-se uma troca, uma barganha, onde nós oferecemos esperando que Deus nos dê alguma coisa em troca. Motivação errada. Estamos ali para nos entregar a Ele. Estamos ali para nos render, nos prostrar ao Senhor Todo-Poderoso. Não é uma forma de trocarmos ao que se faz do culto superficial. Eu vou à igreja quando está tudo bem na minha vida, tudo está tranquilo, aí eu estou lá, firme. Mas na hora da provação, na hora da adversidade, nós selamos os lábios. O exemplo que eu usei na palavra de domingo foi de Paulo e Silas, na prisão. O relato ali é bem claro, que eles, depois de serem açoitados, de apanharem, de serem humilhados, sem roupas, em praça pública, foram encarcerados, presos pelos pés, acorrentados pelos pés. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar louvores ao Senhor, de forma que todos ali que estavam presos no cárcere ouviram esses louvores. Deus moveu naquele lugar e Deus estremeceu as estruturas daquele lugar, quebrou-se as correntes, os cadeados foram todos quebrados e o carcereiro entrou em desespero, pensando que eles tinham fugido, pensou que agora ele seria condenado por isso, ia morrer mesmo, então ele tentou tirar a própria vida com a sua espada, mas Paulo gritou, bradou: não faça isso, não tira a sua vida, nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. E esse homem, tomado pela glória de Deus que desceu naquele lugar, foi e perguntou: o que eu faço para que eu tenha a salvação? O que eu preciso fazer? Então Paulo respondeu para ele bem simples e objetivo: creia no Senhor Jesus, será salvo você, tu e a tua casa, tua família. E ali Deus moveu através de Paulo e Silas. Esse homem foi batizado. Esse carcereiro curou as feridas de Paulo e Silas. Alimentou eles que eles estavam famintos. A família toda recebeu a palavra. Todos receberam a mensagem da salvação. Todos foram batizados. E aí está um milagre, uma bênção. Mas de tudo isso aí, nós percebemos que o momento sobrenatural de toda essa história, são momentos tão abençoados, não foi só aquele momento em que os alicerces e o grande terremoto tomou aquele lugar, mas pelo contrário,
foi o momento que eles adoraram a Deus. Foi o momento que eles prostraram diante do Senhor, mesmo naquela condição. Então é o que nós percebemos aqui, nesse tópico. Adoração é entrega a Deus. Você está se entregando a Ele, independente do que você tem ou não tem, ou da sua perspectiva de amanhã, não importa. Você continua a adorá-lo, simplesmente adorá-lo. Então a gente pode finalizar aqui reafirmando que adorar a Deus é um estilo de vida a ser seguido por todo cristão. Eu falei domingo e repito, é um desafio para mim e para você, a ser diferencial, a não prestarmos culto ao Senhor superficial, de qualquer maneira, mas de fato em louvor, em honra, em adoração. Como aqui na Bíblia nós vemos diversos convites à adoração ao Senhor e até ordenanças acerca disso. Ela também nos alerta que nada mais deve ser adorado a não ser o Senhor. Jesus ele disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore, adore. No momento que Jesus foi tentado pelo diabo, ele respondeu: retire-se, Satanás, pois está escrito, somente o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. Oh, glória a Deus. Então a adoração está relacionada à extrema admiração e gratidão, a prestar culto com reverência, ao temor, respeito, à fidelidade, ao amor, reconhecimento de quem é Deus e quem governa o seu coração. O que você tem oferecido ao Senhor através da sua adoração, irmão? Adorar, meu irmão, é tocar o coração de Deus. Então que você seja chamado a fazer isso. Que você sinta-se tocado a fazer isso. Que você se sinta desafiado a partir de hoje, a partir desse momento, a prestar ao Senhor toda a honra, a prestar a Ele um culto de louvor, de adoração, e somente a Ele adorar, com o seu fôlego de vida, com o seu ser, com o seu viver. Adore, preste culto ao Senhor. Não espere nenhum momento para isso. Toda hora é momento de adorar o Senhor. Todos os momentos, todos os segundos da sua vida, dedique-se em louvor e honra ao Senhor. Apocalipse 14:7 diz: Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Salmo 96:9, de novo: adorem o Senhor no resplendor da sua santidade. Temam diante dele todos os habitantes da terra. No 95, verso 6, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Que teu coração possa se inclinar, possa se prostrar diante do Senhor. Se for preciso que o Senhor quebre o nosso orgulho, permita o Espírito Santo te auxiliar nisso. Que Ele venha quebrar o nosso eu. Que nós venhamos morrer nossa velha natureza humana. E que o Espírito Santo vivifique em nós nova criatura. É o que nós somos em Cristo. Nova criatura. Nós nascemos de novo. E agora com esse privilégio de sermos adoradores que adorem em espírito e em verdade. Que esta palavra possa falar no seu coração. E que a gente possa cantar mais vezes assim: eu vim para te adorar. Vim para dizer que és meu Deus. Essa canção fala isso. És totalmente amado. Totalmente digno. Tão maravilhoso para mim. Eu não saberei o preço que foi pago na cruz. Nós não saberemos. É um preço que é incalculável. Por isso, meu amado, se nós formos ficar aqui a noite toda, não vai faltar palavras que possam te motivar a você adorar a Deus. Adore a Ele como Jó adorou. Adore a Ele como Daniel o adorou. Como os 3 amigos de Daniel adorou o Senhor. Adore o Senhor como quando ninguém mais se preocupa com isso. Faça diferença. Adore o Senhor.
Quando muitos estão preocupados com o seu status, com a sua própria vida, seus próprios interesses, esqueça disso, esses dias, e se preocupe somente em adorar o Senhor. Se preocupe somente em glorificar o Senhor. Esqueça de cargos na igreja, privilégios que você possa ter ali, reconhecimentos humanos, aplausos humanos. Dedique somente, exclusivamente, em dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Devolva isso, porque é do Senhor, não é seu, nem meu. É dele toda a honra e toda a glória. Se estamos hoje até aqui, chegamos até aqui, é porque Ele nos permitiu. Tudo é por Ele, tudo vem dEle. Estamos vivos por Ele. Estamos passando por essa pandemia pela vontade e permissão dEle. Ele tem o poder de dar a vida, Ele tem o poder de tirar a vida. Ele tem o poder de curar, Ele tem o poder também de não curar. Ele é o Criador, Ele é o esplendor de tudo, de toda a existência. Então, eu quero fazer um apelo a você. Seja diferente. Seja diferente, não seja alienado a este mundo. Exija de você mesmo mudança, de você mesmo disciplina, de estar mais perto do Senhor, de buscar o Senhor. Porque se você buscar de todo o seu coração, você será encontrado pelo Senhor. É assim que está na palavra dele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, eu não quero fazer parte do povo que adora só com os lábios. Eu não quero fazer parte da multidão que só adorava com os lábios, mas seu coração estava distante. Não quero. Quero estar completo de corpo, alma e espírito. Quero estar completo, ligado ao Senhor, para que tudo que vier sair da minha boca seja para a honra e glória do Senhor. Se eu canto, é para a glória dele. Se eu prego a sua palavra, é para a glória dele. E aonde eu estiver, será assim. É o que eu apelo a você, meu amado Igreja do Jardim Curitiba 2 e todos os demais que vão estar ouvindo essa palavra. Pense sobre isso. O que você tem oferecido ao Senhor através da sua adoração? Meu irmão. Adorar é tocar o coração de Deus. Você tem tocado o coração de Deus? Pense sobre isso. Que Deus te abençoe e que esta palavra possa falar no teu coração. Um grande abraço.